todos os materiais de estratégias, eles ajudam. Até a correção de redação, que pode enviar quantas redações quiser, eu usei isso também na minha aprovação, porque muitas vezes a gente sente falta de algum corretor perto para ajudar, e no estratégias a gente tinha isso quando a gente quer, então isso ajuda muito também. Eu acho que todas essas coisas juntas foi o que somaram para minha aprovação. Oi, meu nome é João Felipe, de Medeiros Braz, eu tenho 19 anos, fui aprovado em Medicina na UEMA Sul, 9º lugar, e na Unitins, Medicina também, 2º lugar. Eu acho que durante o ensino fundamental e até parte do ensino médio, eles realmente me ajudaram bastante, me ajudaram a construir uma bagagem boa, uma boa teoria, mas eu acho que no terceiro ano eu acabei sendo prejudicado por mudanças internas na escola, mas eu consegui correr atrás justamente por estratégias. Em janeiro, no meu ensino médio, de janeiro de 2021, todos os meus amigos já estavam assinando um cursinho online, e aí foi quando eu descobri estratégias. E aí eu comecei a acompanhar paralelo à escola. Enquanto a escola dava os assuntos, eu estava estudando pelas estratégias. Foi bom essa minha estratégia de conciliar as duas coisas, porque eu sempre via um pouco a mais. Os estratégias, eles sempre dão a teoria um pouco a mais. Isso foi muito bom na construção da minha teoria. Eu conheci estratégias em uma revisão de véspera do Enem 2020. Eu fiz o Enem 2020 só como treinei. Queria estudar, queria ter um desempenho bom, e eu estudei pela revisão de véspera de estratégias, aquelas lives longas de 2, 3 horas. E aí foi quando eu fui conhecendo o curso e gostei bastante. Bom, o estudo para as provas estaduais, ele é um pouco diferente. O Enem não é tão conteudista quanto as provas estaduais. O Enem ele explora mais os conteúdos de mais forma básica e ele aprofunda um pouco. Essas provas estaduais, elas tendem a aprofundar mais determinados assuntos. Então, eu tive que me especializar um pouco mais nessas provas estaduais, e o Estratégias me ajudou nisso, na questão, eu acho muito, me ajudou bastante na questão da análise de obras. Algumas provas estaduais têm as obras que eles recomendam, como é o caso da UEMA. E a análise de obras de estratégias me ajudou muito a estudar para a UEMA, por causa dessa análise. Eu lembro que tinha uma análise de obras capítulo por capítulo do livro, então eu fui muito favorecido nessa análise de obras, e meu estudo foi diferente nessa questão, de pegar alguns conteúdos específicos, o jeito da prova, que é um pouco mais diferente, e essas características específicas, como a análise de obras. Bom, eu usei os simulados da UEMA, do Estratégias. Eu acho que simulados da UEMA são difíceis de achar na internet, ou assim, cursinhos presenciais mesmo, eles são diferentes, porque não são uma prova como o Enem, que o Enem tem vários simulados, tem várias bancas que fazem simulados, mas o simulado da UEMA ele é mais escasso, e o Estratégia oferecia, eu acredito que eram 2 ou 3 simulados da UEMA que eu fiz, isso me ajudou bastante. Também, como eu já disse, análise de obras, eu assistia videoaulas também, principalmente das matérias que eram mais conteudistas, como biologia, física, química. Isso me ajudou bastante. Essas videoaulas, os PDFs, às vezes quando eu já estava assim, meio cansado de assistir aulas, eu lia pelo PDF, que é uma leitura assim, um pouco mais dinâmica, e eu acredito que esses materiais contribuíram muito na minha aprovação. Bom, eu, graças a Deus, não precisei trabalhar durante minha preparação, com muito tempo livre. Eu acordava ali mais ou menos 7h30 e começava a estudar 8h30, 9 horas, até mais ou menos antes do almoço. Eu estudava mais teoria, e aí a parte da tarde eu dedicava mais a simulado, questão, e também, né, eu fazia um cursinho presencial, e aí que era no período da noite. Então eu dividia bem durante meu estudo durante as etapas, de manhã mais teoria, à tarde mais simulado, e à noite eu ia para o cursinho presencial. Sim, eu sentia muito cansaço ao longo do meu estudo, e quanto mais chegava perto da prova, mais eu me sentia cansado. De manhã eu não me cansava tanto, por já ter
por ter acordado há pouco tempo, eu já estava ali mais energizado, aí eu consegui estudar bastante. Mas eu fazia pausas nos meus estudos. Eu estudava assim mais ou menos uns 40 minutos, aí pausar, aí dava uma pausa de 5, mais ou menos para não ficar muito cansado. E eu conseguia direcionar mais ou menos essa questão do cansaço. Mas quando chega perto da prova, não tem jeito. Eu acho que o cansaço bate mesmo, a gente fica um pouco cansado, tem que dar uma maneirada às vezes. Final de semana eu aproveitava para estudar. Por exemplo, eu sentia que quando eu estudava domingo, eu sentia muito mais cansaço. Então, eu não estudava domingo. Ficava domingo, tirava domingo livre, eu deixava para fazer simulado, fazer o simulado assim, cronometrado mesmo, com redação, eu deixava para fazer sábado. Então, eu já ia para o domingo mais cansado. Então, eu tinha que ter essa consciência de deixar o domingo livre para eu não me cansar mais ainda, para começar a semana de uma maneira boa. E aí, com essas pausas que eu fazia ao longo da semana, de 40 minutos estudando, 5 minutos relaxando, quando eu parava para o almoço também, eu parava mais ou menos 1 hora, para eu poder descansar, para não ficar muito cansado. E também é importante ter um sono bom à noite. Eu acho que estudar cansado não dá certo, ficar tomando muito café, tem que priorizar a saúde também. Tem que estudar, mas tem que maneirar tudo. Não pode forçar muito a saúde, tem que relaxar, tem que realmente respeitar o corpo. Bom, eu sempre tive vontade de cursar na área da saúde, mas eu não sabia exatamente o que era. Eu pensei em fazer nutrição, mas eu acho que eu tenho muitos parentes médicos em casa, então eu acho que a questão do exemplo me influenciou muito. Mas aí quando chegou mais ou menos ali no segundo ano do ensino médio, já tinha certeza que eu queria, já era assim, bem apaixonado pela medicina, acompanhava sempre essa questão de nota de corte, acompanhava as datas dos vestibulares, sempre pensando em medicina. Então eu já fui criando essa paixão pela medicina mais ou menos ali no segundo ano do ensino médio. Bom, estratégias, ele me ajudou muito na questão da teoria, me senti prejudicado por faltar teoria suficiente para eu conseguir, por exemplo, fazer uma simulado, alguma questão. E os estratégias, as videoaulas deles são bem completas, são videoaulas assim de 40 minutos mais ou menos, que eles dão muito detalhado. Eu sempre gostei muito de videoaulas mais detalhadas, um pouco mais longas. Os PDFs também são mais detalhados ainda. E essa questão me ajudou muito na questão da teoria. Os exercícios que eles colocam no final do PDF também me ajudou bastante. Então foi isso, foi mais nessa questão de teoria e exercício. Me ajudou bastante. E também, assim, ver, por exemplo, aquelas trilhas que eles colocam no começo do material, que é bom para dar um direcionamento, como estudar, não pular etapas, que é importante, não pular etapas na sua aprendizado. Bom, eu sou um cara que gosta muito de fazer esporte, né? Então, eu gosto muito de movimentar. Eu fazia academia 2 vezes por semana, acho que foi importante também. Até para gosto muito de ir para a praia, eu moro perto da praia, então eu ia muito, todo sábado, todo domingo, sábado à noite ou domingo, eu gostava de ir, também saía com meus amigos, saía com minha namorada. Eu tentava, nesses momentos que eu saía, realmente tentar esquecer um pouco essa vida de vestibular, tentava esquecer um pouco, espairecer um pouco, pensar sobre outras coisas, e eu acho que isso foi importante também. Essa questão da atividade física, eu acho que ela é importante para diminuir, amenizar o cansaço mental. Eu acho que foi muito importante a atividade física. Eu corria, eu fazia academia, fazia alguns esportes também, fazia hipismo, jogava futebol. Eu acho que isso foi importante para mim, para melhorar a questão da saúde mental e da saúde física. Isso foi importante. Também eu gosto muito de passar tempo com minha família. E eu sempre passava nos domingos, quando tinha assim, às vezes, né, quando tinha um churrasco de família, eu aproveitava para conversar com a família. E eles também me ajudaram muito nessa questão da motivação. Falando, se tu não passar agora, tá tudo bem, tu vai passar depois. Eu acho que também foi importante, né, esses momentos, assim. Tive bastante. Assim, e minha mãe, ela é médica, ela fez medicina também na pública, então ela fala, filho, uma hora tu vai passar, não fica tranquila, fica tranquilo, tu vai passar, não se preocupa.
Eu também demorei para passar, uma hora tu vai passar, não se preocupa. E isso foi muito bom, essa calma que eles me davam, sempre me acolhendo, de não precisa ter pressa, uma hora vai dar certo, todo ano tem vestibular, uma hora você vai conseguir. E essa motivação dos pais foi muito importante. Essa orientação também, dizer, estuda tal hora, dá uma pausa um pouco, já está estudando muito, tenha calma, não precisa estudar tanto, assim. Então, eu fui muito acolhido, eu me sentia muito bem. Quando eu ia, eu não sentia aquela pressão da família que as pessoas sentem, eu não sentia isso. Eu acho que minha família foi mais contribuir nesse processo do que atrapalhou, eles ajudaram muito, assim. Bom, eu acho que as minhas maiores inspirações na minha família são meu pai e minha mãe. Minha mãe, por ser médica, e por ser minha profissão dos sonhos também, né, medicina, eu acho que ela sempre me passou muita confiança, muita segurança. Eu vendo ela ir nos plantões, eu realmente sabia, é isso que eu quero. Vendo ela indo para o hospital. E também, por ela ter feito também medicina na pública, ter prestado vestibular como eu prestei, também, esse foi um exemplo. Foi um exemplo nesse momento. Meu pai foi um exemplo na questão de... Ele é uma pessoa que gosta muito de ler. E eu acho que isso foi muito importante. Quando eu não estava estudando, quando eu estava relaxando no domingo, eu sempre pegava um livro para dar uma lida. E eu acho que isso ajuda muito na questão de fazer a prova, para ter velocidade de texto, para ter uma fluência na leitura. Isso é muito importante. O recado que eu deixo é nunca desistir dos seus sonhos. Se eu tivesse desistido, eu não ia estar aqui hoje, não ia estar comemorando aqui. Provas ao longo do Brasil, todo o Brasil, ao longo desse ano e do ano passado, fiz várias provas. Eu nunca tive resultados nem que passaram perto, nem chegaram perto de eu passar, mas eu nunca desisti. Eu sabia qual era o meu sonho, eu sempre fui focado, sempre fui determinado. O que tinha que fazer, eu faria. E se eu tivesse que fazer tudo de novo, eu faria tudo de novo para passar. Se você tem um curso que é seu sonho, que você pensa todo dia, nunca desista dele. Você tem que focar, fazer o que for preciso, ter disciplina, respeitar seus horários e fazer tudo para que dê certo. Nunca desista dos seus sonhos.